Estamos de volta com o nosso estilo de entrevista, pelo qual a gente denominou Comigo Mesmo. Desta feita, a gente vai falar sobre este livro, Menino Anjo. A maior alegria que um escritor possa almejar, a maior satisfação de um escritor é quando, às vezes, recebe assim, uma pequena mensagem, um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, ou uma cartinha de uma criança desconhecida, do outro lado do mundo, talvez, que diz assim: eu li o seu livro, eu gostei. Antes da gente começar com essa entrevista, eu vou pedir permissão para me ler uma mensagem que eu recebi, não bem de uma criança, já é um adolescente, inclusive porque ele leu esse livro, Menino Anjo, esse que a gente vai falar. É gostoso receber mensagens, como disse aí, receber mensagens de crianças dizendo: eu li teu livro, uma delícia, né? Uma maravilha. Bom, eu recebi essa mensagem que eu vou ler. É de um amigo leitor do Rio de Janeiro, ele se chama Márcio Gabriel, e ele disse assim, vou recomendar esta história porque eu já fui criança e ficava triste com as coisas que aconteciam no mundo e eu era incapaz de resolvê-la. Celso certamente era assim também, e foi por isso que ele criou o menino Regis, que, por mais que esteja no corpo de uma criança, tem uma alma de herói. Um herói que faz justiça com as próprias mãos, que defende os fracos e oprimidos, e que faz de tudo para que nenhuma criança à sua volta sofra. Vou recomendar essa história porque, por mais que estejamos vivendo uma fantasia enquanto lemos, o autor colocou uma boa dose de realidade que nos choca, que nos emociona, mas que, acima de tudo, faz desta história uma história especial. Por isso, leiam Menino Anjo e vivam toda a emoção que eu senti, pois, sem dúvida, esta é a minha história favorita escrita pelo Celso. Com certeza, quando você terminar de ler esta, vai querer ler as outras. Por que Menino Anjo? Talvez para relatar coisas de um real, coisas de um mundo real. De todos os capítulos do livro, algum deles, ou algum trecho dele, é real? Não é. São cases. São tristes, mas a gente vê isso na TV todos os dias, infelizmente. É um livro para qualquer idade? Não. A restrição desse livro é para 16 anos. Exatamente porque ele só narra violência, né? Tem um amigo meu que mandou também uma mensagem sobre um capítulo do livro dizendo assim: este capítulo é uma verdadeira tragédia. Infelizmente, é assim que o mundo hoje está se transformando. E por que escrever algo tão violento? Por tristeza, por revolta, protesto. Eu não acredito que cases que a gente escreve nesse livro poderia estar no cotidiano, na vida real. Mas, infelizmente, é muito pior. O livro inteiro são formados sim, por cases diversos? Sim. Cada capítulo é uma situação diferente. É como se fosse diversos episódios, né? Vamos escrever assim, um tipo de uma série. E por que a criança é um herói? Porque no real é o contrário. A criança é a inocência, é a louça, é a vítima. Então eu quis criar uma criança que defendia a criança. Por isso eu pus a criança herói. Para mudar o que na realidade é. Claro que não vai mudar, é só um livro, não é só uma ficção.
Eu quis colocar uma criança que defende todas as outras. Uma pergunta irrelevante. Você acredita na maldade humana contra indefesos? Tem um ditado que todo mundo já conhece, que diz que o ser humano é o pior entre todos os animais. Menino Anjo defende as vítimas disso. Sim, mas não consegue. E eu não consigo acreditar que existem pessoas que é capaz de acabar com a vida de um semelhante, um pai de família, ou de uma pessoa jovem ainda, criança às vezes, para roubar 10 reais. O meu filho, quando adolescente, 14 anos de idade, foi assaltado, a mão armada, para roubar uma bicicleta. Apanhou ele e o primo, de 3 ou 4 irmãos, acho que foram 3, para roubar uma bicicleta. Graças a Deus ele está vivo. E sobre crianças, eu não sei até que ponto eu sou diferente, mas eu vejo a criança como sendo o ser mais puro, belo, inocente e sagrado, que Deus deixou como a nossa esperança para o futuro. A criança da minha infância ela era a esperança do futuro de hoje. A criança de hoje é a esperança do futuro do amanhã. Hoje em dia, é difícil a gente se aproximar de uma criança e tentar cativá-la como um amigo. Primeiro, é difícil porque é a imposição da própria sociedade que talvez não entenda. E depois, pela própria criança, que já é acostumada a ser recomendada pelos pais, pela família. E é claro que tem que ser mesmo, não se aproximar de pessoas que não conhecem, porque o perigo é real. Infelizmente, enquanto uma pessoa realmente tem amor por uma criança, ou mesmo por um adulto, existe aquela que, como a gente acabou de falar, é capaz de matar uma criança para roubar o coração, para roubar o fígado, do violento tráfico de órgãos, né? Ou roubar 10 reais, que é pior ainda. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a amizade com uma criança é algo muito bonito, algo muito puro. Mas, infelizmente, existe o perigo das falsas amizades. Dá para acreditar que um adulto seja capaz de se aproximar de uma criança com o intuito de maldade? Não dá para acreditar que existem tais monstros, mas existe, e muito. Não são bandidos, são psicóticos. Não deve ser preso numa cadeia, deve ficar restrito num manicômio judicial e para sempre. Não pode voltar para a rua, porque uma doença assim não cura. Menino Anjo fala disso também. Menino Anjo fala de tudo o que infelizmente é ruim. Eu não consegui em Menino Anjo colocar algo bonito, algo agradável. E você recomenda, quer dizer, claro que você recomenda, você é o escritor, é o pai do livro, mas não seria melhor lermos Anjo da Cara Suja, Um Pequeno Problema, por exemplo, que são livros de ternura ao invés de violência? Claro, são os meus livros recomendados para qualquer idade. Aliás, todos os demais livros meus são recomendados para todas as idades, infanto-juvenil. A restrição fica só no Menino Anjo, mas ele se faz necessário. Ele é um livro de protesto de criança para um mundo que se torna cada dia mais cruel. Você acha que o mundo está cada dia mais violento? Ou será que sempre foi assim? Creio que sempre foi assim e sempre será. Desde as épocas de antes de Jesus Cristo, né? Lembra aquelas que a gente vê nos filmes aí que são baseados em reais, a violência que existia? Sempre foi assim e sempre será. O ser humano, infelizmente,
é muito cruel. No passado existia tanta violência quanto hoje, e no futuro também existirá. Eu creio que sempre existiu sim. Embora, quando eu era criança, não se via falar em pedofilia, violência contra criança ou contra adultos também, não se ouvia falar em tráfico de órgãos. Será que não existia? Ou era a gente que era restrito a informações? Por exemplo, na sua infância não tinha televisão. Exatamente. A gente não tinha acesso a todos esses jornais sensacionalistas, né, que a televisão nos mostra hoje. Na nossa época de infância, como a gente já comentou, nem existia televisão. Menino Anjo vai mudar isso? Não vai. Infelizmente não vai. Muito bem, para essa nossa conversa não ficar muito longa, então para a gente encerrar, diga alguma coisa a mais. Esse livro, Menino Anjo, ele foi, na verdade, o meu primeiro livro a ser publicado. Na época, eu já tinha vários livros escritos, nenhum publicado. Aí eu criei esse livro. Ele é um protesto contra a violência. Na verdade, um amigo do meu filho, que ele era fã da série Sobrenatural, lá, Supernatural, e ele pediu para mim, por que eu não escreveria uma história sobrenatural? Aí, acabei escrevendo esse livro, pensando na recomendação do menino, amigo do meu filho. E para encerrar, como a gente está falando, leiam meus livros, todos os meus livros. Não só leiam livros, eu sempre digo isso, é lendo que a gente aprende a escrever. Assim a gente vai ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até mais!